Bom dia, pessoal do nono A do CAIC, tudo bom com vocês? Professor André Cabral na área para dar mais uma aula de matemática. Como vocês já sabem, durante essa semana a gente deu início às nossas aulas remotas e com ela vários novos desafios, tanto para nós professores quanto para vocês alunos. Não se preocupe que as dificuldades a gente vai enfrentar juntos para superá-las e tornar uma maneira, um acesso, uma via de aprendizagem. A gente vai utilizar a nossa rede social principal, que é o WhatsApp, e com ela novos recursos vão agregar valores a ela, inclusive esse que a gente está interagindo, que é por link do YouTube. Tá certo, pessoal? De uma maneira mais cuidadosa, mais cautelosa, a gente vai falar dos principais conteúdos programados para o nono ano. Então hoje a gente vai iniciar nossas aulas falando sobre triângulo retângulo. Professor, sobre triângulos, eu lembro que anteriormente a gente já viu muita coisa sobre ele. Classificação, as maneiras de classificar, é isso mesmo. Em anos anteriores você já estudou sobre esse conceito. Neste ano a gente vai pegar o triângulo, que ele se classifica como um triângulo retângulo, e estudar ele de uma maneira mais detalhada. Existem relações que durante os anos foram sendo construídas, concluídas, que a gente vai estudar agora no nono ano, envolvendo o triângulo retângulo. São relações entre suas medidas laterais, entre medidas de ângulos. A gente vai aprender isso agora no nono ano. Vamos iniciar tratando de um teorema. Bora saber que teorema é esse? Antes de a gente conhecer o teorema, que a gente vai estudar daqui a pouco, vamos primeiro detalhar esse triângulo. Por que o nome dele é triângulo retângulo? Vocês estão vendo essa medida de ângulo que esses dois lados estão formando? Esse quadradinho com ponto indica que aí mede 90 graus. Como é que a gente conhece também um ângulo de 90 graus? Como um ângulo reto. Daí o nome triângulo retângulo. Porque uma das medidas dos ângulos internos mede 90 graus. Por isso que ele é conhecido como triângulo retângulo. Esse teorema que a gente vai estudar, ele só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Então, se o triângulo ele não tivesse a característica de um ângulozinho ser 90 graus, isso que a gente vai estudar sobre o teorema de Pitágoras, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, não vai fazer sentido, porque a gente não vai poder aplicar nesses outros tipos de triângulos, só no triângulo retângulo, tá certo? Só que antes de conhecer o teorema, a gente tem que saber os nomes laterais dos lados desse triângulo. Como é que o famoso Pitágoras, que desenvolveu esse teorema, aliás, os alunos dele também ajudou, né, essa parte de desenvolver, ele tinha uma escola chamada Escola Pitagórica, e eles auxiliaram a Pitágoras para desenvolver esse teorema. Eles deram um nome a cada medida lateral, a cada lado desse triângulo. Então, olha para o ângulo de 90 graus. O lado que vai estar na frente desse ângulo ficou conhecido como hipotenusa. Então, se você pegar o ângulo de 90 graus e olhar o que está oposto a ele, ou seja, o lado que está na frente desse ângulozinho, você vai encontrar a hipotenusa. Então, este lado do triângulo é a hipotenusa. E esses outros dois lados? Esses dois lados são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Eles são conhecidos como catetos. Então, essas duas medidas laterais são catetos do triângulo. E na frente do ângulo de 90 graus, oposto a esse ângulo, vai estar o lado que a gente vai chamar de hipotenusa. Tranquilo, pessoal? Então, toda vez que vocês virem um triângulo retângulo, em algum tipo de questão, já vá desconfiando que talvez a gente possa utilizar esse teorema que a gente vai estudar. Conhecendo o que do triângulo? Os catetos e a hipotenusa. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre esse teorema? Vem aqui comigo. Pessoal, e o teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, que a gente vai conseguir resolver várias questões envolvendo o triângulo que a gente já conhece como retângulo. Ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa será igual à soma do quadrado dos catetos. Por isso que anteriormente a gente viu os elementos do triângulo, hipotenusa e os dois catetos.
Porque o teorema ele envolve essas medidas. Então a gente precisa conhecê-las. O que é que o teorema está dizendo? Vamos ler de novo. O quadrado da hipotenusa. Quem será a minha hipotenusa nesse triângulo? O lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Então vai ser esse lado aqui. Esse lado vai ter todos os três lados vão ter medidas, não é isso? Então, o que é que está dizendo o teorema? O quadrado da hipotenusa, então, o quadrado dessa medida será igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, você vai pegar os dois catetos, elevar ao quadrado. Se você somar, vai ser igual ao quadrado da minha hipotenusa. Professor, se eu quiser pegar esse teorema e transformar ele em uma equaçãozinha envolvendo o teorema e essas medidas que o senhor colocou aí. Quem é a minha hipotenusa aqui do triângulo? É o A. Quem são os catetos? Os lados que formam o ângulo de 90 graus. Neste caso aqui, B e C. Essas são as medidas desse triângulo. E como é que a gente insere essas medidas nessa informação do teorema? O quadrado da hipotenusa. A minha hipotenusa é o A. Então, ó, o quadrado da minha hipotenusa. É igual, será igual, então, joga lá a igualdade, ó. A soma do quadrado dos catetos. Então você vai somar o quadrado dos dois catetos. Quem são os catetos, pessoal? Os lados que formam esse ângulo, no caso B e C. Então será a soma do quadrado dos dois catetos. Vamos fazer o seguinte, vamos testar essa relação, esse teorema, colocando medidas de um triângulo. Claro que essas medidas ela tem que satisfazer a obrigatoriedade para ser triângulo. Tem que ser medidas que dê certo no triângulo retângulo. Eu vou colocar algumas aqui. Vou colocar essa sendo 5, essa sendo 3 e essa sendo 4. Essas medidas já em centímetros. Se for dessa forma, na hora que eu for colocar no teorema, como é que vai ficar? O quadrado da hipotenusa. Então vou olhar primeiro para a minha hipotenusa. É 5. Ficaria aqui, ó, 5 ao quadrado é igual, será igual, né? Já julguei igualdade, a soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos nesse caso? 4 e 3. Então vou colocar aqui, ó, vou colocar o valor de B, que é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Se eu for resolver essa relação, será que a igualdade vai permanecer? Vamos ver. 5 ao quadrado, vocês sabem que é 5 vezes 5. 25. Cuidado para vocês não fazerem 5 vezes 2 para dar 10. 5 vezes 5 duas vezes. Aqui vai ser 3 vezes 3, dá 9. E aqui 4 vezes 4, 16. Quando eu somo esses dois, dá 25, pessoal. 25 é igual a 25? É sim. Então, essas medidas, ela funcionou para este tipo de teorema, este tipo de relação. Então, com isso, eu praticamente provo o teorema de Pitágoras para essas medidas de triângulo. Tá certo, pessoal? Agora eu vou pegar alguns exercícios para a gente treinar um pouco mais esse teorema. Tá certo? Então vem acompanhar comigo. Olha aí esse exemplo 1. Olha esse exemplo. Exemplo 1. Bora resolver? Ele pede o seguinte, ó. Determina o valor de x em cada caso a seguir. Tem o caso A e o caso B. Bora analisar os dois? Primeiro o caso A. Se eu pegar esse triângulo e eu quiser identificar as medidas laterais, o que ela é do triângulo? Quem seria a minha hipotenusa? O lado que está na frente desse ângulo, no caso será x a hipotenusa. Quem são os catetos? Os lados que formam esse ângulo, no caso será o 6 e o 8. Pessoal, bora aplicar o teorema de Pitágoras? Lembra aí, o que é que ele disse? Isso, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É exatamente isso. Então aqui eu vou começar pela minha hipotenusa, que no caso vai ser quem? O x. Vou começar por ele, viu? Então vai ficar assim, ó. O quadrado da hipotenusa será igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? 6 e 8. Então você vai colocar a soma do quadrado do 6 e o quadrado do 8. Então vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A ordem aqui não importa, tá? Vamos resolver as potências? X ao quadrado. Eu caí numa equaçãozinha, né? Do segundo grau, porque tem aqui o incógnito, então o expoente dele é 2. Por enquanto, essa potência x ao quadrado eu não vou conseguir resolvê-la. O x a gente não conhece. Então vou repetir. X ao quadrado. Esses dois sim eu consigo. Lembre-se que aqui não é 6 vezes 2. É 6 vezes 6, duas vezes. Lembra de potência, tá?
que vai dar 36. E 8 vezes 8, 64. Quando eu somo esses dois, pessoal, vai dar 100. Pronto, chegou a hora de finalizar a conta. Como é que a gente finaliza essa questão? Esse item da letra A. Toda potência, toda equação, quando a gente vai pegar um termozinho e transferir ele de membro, colocar lá do outro lado da igualdade, a gente inverte a operação. Pessoal, aqui não é potência, operação inversa da potência é a radiciação. Então, para eu tirar esse 2 aqui e o x ficar sozinho, isolado, para eu saber o valor dele, esse 2 vai para o outro lado da igualdade como raiz quadrada. Então, aqui vai ficar x sozinho, já sem o expoente, e esse expoente 2 vem para onde? Para o outro lado, como raiz quadrada. E com a raiz quadrada de 100, qual é o número que multiplicado duas vezes? Ele vezes ele vai dar 100. 10. Fechou. O valor dessa medida aqui, ó, 10 centímetros. Tranquilo? Vamos para essa letra aqui, letra B? Qual é a minha hipotenusa? Professor, por que o senhor vai começar identificando a hipotenusa? Porque é por ela que eu começo a armar a minha igualdade, a minha equação, de acordo com o teorema. Então, minha hipotenusa aqui, ó, está na frente desse ângulo, é o x. Então, vou começar por ele novamente. X ao quadrado é igual... Quem são os catetos, pessoal? Observem que é a mesma coisa, só vai mudar os triângulos e as medidas, tá? Neste caso, só mudou a posição, mas a hipotenusa vai ser do mesmo jeito que no outro, na frente desse ângulo. Ela vai estar posicionada oposta do ângulo de 90 graus. É o x, começa por ela. Depois, vem os catetos elevado ao quadrado, somados, né? 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Resolvendo as potências vai dar 9 e 16. Parecida com anteriormente que a gente fez. Resolvendo a soma vai dar 25. Esse quadrado, do mesmo jeito que do outro lado, vem em forma de raiz. X igual a raiz de 25. Qual a raiz quadrada de 25, pessoal? 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Tranquilo? Dúvida nessas duas, coloca lá no nosso grupo, tá certo? Ou no meu privado. Vocês veem, professor, me orienta em tal item que eu me perdi um pouquinho, eu volto nele, tá certo, pessoal? Último exemplo, o exemplo 2, para a gente finalizar a nossa aula. Vem comigo. Vem comigo. Nesse segundo e último exemplo. Pode observar que essa questão é um pouco mais contextualizada. Ela não trouxe apenas um triângulo, ela trouxe uma história a ser contada. Então vamos lá acompanhar. João pretende cercar uma área triangular no seu terreno indicado na ilustração abaixo. Então tem lá um terreno, João tem um terreno, e ele pretende cercar uma área triangular desse terreno, indicado na ilustração abaixo. Então está aqui. Este terreno ele tem este lado medindo 9 metros, este medindo 12. A questão não deu este lado. Pergunta, quantos metros de tela será necessário para cercar esse terreno? Então, pessoal, eu quero pegar esse terreno e colocar uma tela ao seu redor. Eu preciso saber quantos metros de tela vai ser necessário para isso acontecer. Então eu vou ter 9 metros de tela, 12 metros de tela, só que essa medida eu não sei. Eu tenho que saber para eu poder fechar essa questão. Para eu poder descobrir quantos metros de tela eu vou ter para cercar esse terreno. Então eu vou chamar isso de x, porque eu não conheço. Como é que eu vou desenvolver? Teorema de Pitágoras. Se eu tenho duas medidas laterais, eu quero descobrir uma terceira de um triângulo retângulo, lembre-se que o teorema é só desenvolvido num triângulo retângulo. Eu vou aplicar ele aqui. Vai ficar minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quando eu somo, pessoal, ó, x ao quadrado aqui, ó, 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado 144. Quando eu somo vai dar 225. O que eu faço com esse quadrado? Vem como raiz. A raiz quadrada de 225. Qual é o número que ele vezes ele dá 225? Se você não souber, vá por testes, vá testando. 10 vezes 10 me dá 100, vai aumentando, você vai chegar a 15. Se eu multiplicar 15 vezes 15, vai dar 225. Então qual é o valor da medida? 15. Então aqui vai medir 15 metros. Cheguei no fim da questão,
Não. Ela está querendo saber quantos metros de terra são necessários para cercar esse terreno. Então eu vou ter que pegar 12, 15 e 9 e somar. Tranquilo? Então, ó, 9 mais 5, 14, mais 2, 16, vai 1, quando eu somo isso aqui vai dar 3, 36. Então, quantos metros de tela eu vou precisar para cercar esse terreno? 36 metros. E com isso, eu encerro a questão. Qualquer dúvida, aponta lá no grupo, tá, do WhatsApp, ou vocês vão no meu privado e fala. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima. Aqui eu estou me despedindo. Na próxima semana a gente se encontra novamente. Tchau, tô morrendo de saudade. Forte beijo e abraço.